igreja de Cristo Jesus. Que bom que nós já estamos nesse lugar. Glória a Deus. Paz, meus irmãos. Queria glorificar a Deus por mais um domingo, mais um culto. E que nós possamos, em nome dEle, estar aqui para receber, estar aqui para que o nome dEle seja louvado, engrandecido, nesse domingo e sempre em nome de Jesus. Eu queria pedir para que os irmãos levantassem, por gentileza, para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus 5. Mateus 5. A partir do versículo 13 ao 16. Mateus 5, 13 ao 16. É um texto bem conhecido, mas o Senhor, quando Ele quer falar com a gente, Ele pega um texto e Ele fala 10, 30, 40, 50 vezes diferente. Porque Ele sabe o que nós precisamos e necessitamos ouvir essa noite. Então eu creio que Ele já preparou os vossos corações para que receba essa palavra e que ela entre e faça morada lá no nosso interior. Que nós possamos sair daqui diferente. Nós possamos sair daqui não da forma que chegamos, mas de uma forma que algo sobrenatural foi feito, tratado e ministrado nas nossas vidas. A começar em mim, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o texto. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, diz aqui no meu texto assim, com que há de salgar? Para que nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras. Glorifica ao vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Amém. A pergunta é: vós sois sal da terra? Vós sois luz do mundo? O que você tem representado por onde você tem passado? Eu sei que você vai em tantos lugares. Eu sei que você passa por tantos lugares no seu dia a dia, na sua semana, no mês, sei lá, no decorrer do ano. Mas o que você tem representado? Aonde você tem ido? Quando as pessoas te enxergam, o que é que elas têm enxergado em ti? O que é que elas têm visto assim que gostaria de ter na vida delas? Gostaria de copiar? Gostaria de falar: eu quero isso que o Paulinho carrega, eu quero isso que o Renato carrega, isso que o Vladimir carrega, isso que o pastor Jonas carrega e outras mulheres que estão aqui. O que as pessoas têm enxergado através da tua vida? E o que as pessoas gostariam de ter, porque enxergou em você algo de bom. Porque às vezes nós nos deparamos em lugares diferentes no nosso dia a dia, onde pessoas precisam enxergar a luz de Cristo em mim e em você, onde pessoas precisam realmente ter a concepção que nós somos pessoas que têm realmente não só pregado, não só falado, mas vivido algo de Deus tremendo. E inúmeras vezes
elas caem em contradição, porque é aquilo que imaginava, o que almejava, quando se depara com nós, crente, nós cristãos, não vê, não consegue enxergar a luz do mundo e o sal da terra através da minha e da sua vida. Mas é importante que algumas vezes também nós chegamos em alguns lugares e as pessoas falam: ei, esse cara tem algo diferente, e o que ele tem eu quero. São pessoas que são cheias de Deus, transformadas no poder do Espírito Santo. E quando chega em qualquer lugar, em qualquer território, as coisas mudam. Porque o crente que anda cheio de Deus, cheio do poder, cheio da graça, quando põe o pé em qualquer lugar, há mudança. Mas eu não sei como você tem vivido e o que as pessoas têm enxergado através da tua vida. Sal da terra e luz do mundo. Sabia, meu irmão, que eu e você temos o compromisso e a responsabilidade de sermos isso? Sal da terra e luz do mundo. Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro. E você tem buscado e você tem aprendido. E nós temos o compromisso, a responsabilidade de sermos isso por onde passar. Por mais que às vezes não somos, por mais que às vezes deixamos de cumprir um dever que é bíblico, algo que tem que estar inserido em nós. Mas a palavra, ela desafia para que nós sejamos sal e luz do mundo. Nesse versículo, Deus, ele quer ministrar em nossos corações, que está chamando para influenciar o mundo com santidade, amor, poder do Espírito Santo. Quando nós lemos esse texto, eu já consigo entender e compreender que o Senhor está dizendo: ei, eu te chamei, eu te levantei, eu te ensinei, eu te direcionei, eu te dei entendimento e discernimento para que você seja sal e luz da terra. Eu não quero você para que seja pessoas iguais às pessoas que já existem nesse mundo. E lá você já vê, eu te peguei, eu trouxe para perto de mim, e eu ensinei os propósitos e o que eu queria e quero que você faça. Mas a pergunta é: o que você tem feito? O que você tem feito e o que você pretende fazer ou quer ser? Primeiro ponto: o sal preserva a santidade. Quando falamos de sal, é algo forte, né? É algo tremendo, né? Porque lá nos antepassados, lá atrás, as pessoas falam que o sal, ele servia para tudo. Mas para tudo. Nós não tinha geladeira, nós não tinha nada. Então o sal, ele salgava, o sal ele curava, o sal colocava em ferida. O sal, eu acho que usava até para conservar os mortos. Então o sal, ele é algo poderoso. Sempre foi e sempre será. Apesar de ser tão barato hoje. Mas o sal, ele não pode perder a validade. O sal, ele não pode perder o gosto. O sal, ele não pode perder o sabor. Quando você vai no mercado, é um dos objetos bem baratos, não é? Mas você consegue viver sem o sal? Hã? Alguém? Não. Pouco ou muito, mas você tem que usar, sim? E você imagina você sendo o sal da terra. Ei, você sendo o sal da terra. Você fala: puxa vida, o sal, ele vem lá não sei de quantos anos atrás. O sal, ele servia para tudo. E continua servindo para muitas coisas. Hoje aqui a tecnologia chegou, tem geladeira, tem isso, tem aquilo, tem coisas para conservar e etc. Antigamente nós não tínhamos, nós só tínhamos o sal. E naquela época ele era o rei. Porque o sal, do sal eu descobri que vem salário.
palavra salário, ela foi gerada do sal. Porque com o sal, também as pessoas pagavam os salários dos romanos. Com o sal, as pessoas pagavam as pessoas que trabalhavam, compravam as coisas, onde chegava, me dá 1 quilo de arroz, tome. Tanto de sal. A Bíblia revela que era assim naquela época. Mas hoje você vai no mercado e vê tão barato, fala sal. Sal, o que é sal? Algo tão barato. Se você não conhece a grandeza e o poder que teve o sal e tem, você vai falar, não serve para nada. Sim, realmente o sal ele não serve para nada. Se deixarmos sem suprir e perder o gosto, realmente ele não serve para nada. Assim é com nós, meu irmão. Se o Deus que você carrega, o Deus que tem ministrado na tua vida, se você está cheio de Deus, mas você não tem respeitado, não tem obedecido, não tem feito aquilo que Ele mandou fazer, o teu chamado de pregar, de cantar, de louvar ou de ministrar na vida das pessoas, tudo é em vão. Eu não estou lhe dizendo que o que você faz, a sua busca no profundo, não é louvado. É muito louvado. Mas quando você pratica, é quando você faz aquilo que o mestre te manda. Porque inúmeras vezes o Senhor está mandando fazer algo, eu busquei, eu li, eu me consagrei, eu jejuei, eu fiz algo grande, sobrenatural, mas o Senhor me mandou, eu ia à direita e ainda assim eu fui para a esquerda. Ah, mas Ele não mandou ir para a direita? Por que eu fui à esquerda? Porque eu ainda quero fazer a minha vontade. Mesmo sabendo que eu estou errado. Mesmo sabendo que diante de algumas circunstâncias eu estou errado. Mas eu quero fazer a minha vontade. Obrigado, Letícia. Mas vós sois sal da terra. Mateus 5,13. O sal impede a corrupção, pois o sal é tão importante que lá na antiguidade, como eu falei, lá quantos anos atrás, nem sei, milhares e milhares de anos, na Idade Média, se pagava as coisas com ele. A importância do sal está no salário que vem do sal. Mas peraí, não estou entendendo. Para você ver como o sal é poderoso. Se existe uma palavra, o salário que você recebe, ela veio de lá. Ela veio lá do sal. Mas rapaz, que coisa estranha, salário vem do sal, sim. Porque era com ele que se pagava tudo. Era com ele que tudo que você precisava, você usava como pagamento. Assim diz a Bíblia, relato. Mas eu não sei. Pois o cristão cheio do Espírito Santo, ele combate o pecado. Se você está cheio do Espírito, o pecado ele passa a distância de você ou não? E se você está decaído, o pecado ele vem e ele te abraça. Mas se eu estou cheio de Deus, Satanás, primeiro ele não vai nem passar perto de mim. Porque a unção é tão grande, ele sabe que a unção é tão grande, a luz é tão grande, que ele vai passar 1 metro. Eu não preciso nem abrir a boca. Se eu estiver cheio do Espírito, ele vai passar por lá. Ó. Mesmo ele querendo dar a boca, ele não dá nem para chegar perto. Mas se eu não estou nessa posição, é certo que Satanás ele vai me travar. Aonde há um crente, aonde um crente chega, o ambiente deve ser mudado, sim ou não? Amém. Hã? Amém. Quem é crente aqui? Amém. Só?
Eu pensei que tinha mais. Também, né? Tem que ser transformado. Sim, pois Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo, mas para sermos diferentes, levantando uma geração que não perde o sabor. É para isso que Deus nos chamou. É para ser pessoas diferentes. É para ser cristãos que representem Ele. Cristãos que onde você chegar, as pessoas enxerguem Ele, é capaz, através da tua vida. Ele nos chama, nos chamou e nos chama todo dia. O sabor da santidade, mas cada uma vez buscar a presença de Deus para ser referência. Você não vai querer ficar fora disso. Você vai querer fazer parte disso. De ser um referencial de Deus em todo lugar aonde você chegar. Então vamos juntos glorificar a Ele, pois Ele é digno de honra, glória, poder e majestade. Eu trabalhei um tempo num frigorífico lá em São Paulo, e a minha função lá era lombador, mas eu fazia outras funções, porque frigorífico tem muita coisa a fazer, então você não tem uma profissão fixa. Aí eu fazia, desossava a carne, eu preparava a carne que chama carne seca, né? E é engraçado que eu hoje ministrando, escrevendo essa palavra, fazendo esboço, e o Senhor me trouxe uma lembrança lá naquele frigorífico, quando eu estava preparando carne seca. Você sabe, meu irmão, as carnes elas chegavam pretas, as carnes passadas, aquelas que não servem mesmo para comer, entendeu? Ela chegava azul no frigorífico. E aí o patrão falava, manda lá para o setor de carne seca. E quando chegava lá, que eu olhava para aquela peça, eu falava, meu Deus. O patrão chegava e falava, olha, pega a agulha e injeta salmoura. A gente tinha uns aparelhos lá, umas agulhas grandes, você enchia a mangueira e injetava. Aquela salmoura naquela peça, ela ficava bem cheia, enchia, né? E ali a gente pegava aquela peça, colocava no chão, né? No chão, e fazia uma pilha alta, bem alta, uma em cima da outra, 2 metros quadrados, fazia uma pilha bem alta, ia jogando sal grosso, virava jogando sal grosso. E quando era no outro dia que eu chegava, sabe como estava aquela peça? Vermelhinha, que parecia que tinha sido matado hoje. Sabe o que é isso? É o poder do sal. Porque ela chegava exatamente que não dava para comer. Mas quando você injetava a salmoura do sal lá dentro, líquido, você enfiava assim dentro que ela inchava, que você botava lá no monte, ela esvaziava quando você tirava para lavar, porque todo dia tinha que dar um tombo naquela carne, entendeu? Ela estava vermelhinha. E dali depois de 3 dias naquele processo, traz para cá, vira para cá, sal grosso dali, sal grosso da acolá, aí eu levava ela para o tanque. E nesse tanque ela passava por um processo de lavagem. Lavagem de cloro industrial. E daí ela ficava mais e mais ainda vermelha. E aí o Senhor ministrando na minha vida hoje, eu sentado agora no sofá já ali à tarde. Está vendo, meu filho? Se você deixar eu fazer, eu faço o melhor. Meu Deus! Eu limpo, eu purifico. Eu faço de você algo imaginável. Eu faço de você aquilo que ninguém consegue fazer. E eu, Senhor, eu já estava chorando no meu sofá ali. Senhor, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei, Senhor, eu já vivi isso fazendo carne, já vivi isso fazendo outras coisas. E eu sei o que o Senhor é capaz de fazer na minha vida. Mas ainda assim, tem pessoas que conhecem o Deus que serve, que sabem que Ele é capaz, mas ainda não creem que Ele pode mudar. Ainda não crê que Ele pode curar. Ainda não crê que Ele pode ministrar e falar, vai acontecer agora. E acontecer. Tem pessoas
precisa realmente não só começar a buscar o Senhor, mas crer nas mínimas promessas que Ele dá. Nas mínimas promessas que você tem colocado diante dele. E certificar que se você entregou e confiou, vai acontecer em nome de Jesus. E aí as pessoas falam, mas a carne seca é a pior carne, né? A melhor carne. Ela pode chegar num estado ruim, mas depois dela é transformada através do sal, ela se transforma em uma ótima carne. Quem não gosta de uma carne seca? Cozinhada no feijão, né? Levítico 20, 26 diz: se me és santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele vós separei dos povos para seres meus. Esse foi o motivo principal de o Senhor ter separado Israel de toda a nação e ter lhe ensinado a sua lei. Da mesma forma, o motivo principal das pessoas serem seladas com o Espírito Santo e fazer o que a presença do Altíssimo há, e nada mais precioso do que propriedade e morada exclusiva dele. Os seus filhos, o Senhor dispensa inúmeros benefícios que somente a sua presença é capaz de proporcionar. Repita comigo. Diga: eu quero ser morada do Espírito Santo. Eu quero ser morada do Espírito Santo. Romanos 12, 2 diz assim: e não serem conformado com este mundo, mas serem transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você tem experimentado, meus irmãos? Como é bom, né? Como é bom quando você experimenta dessas coisas que vem do alto. Como é bom a gente ter a certeza e a convicção que é Deus que está nos dando, é Deus que está fazendo, é Deus que está direcionando, e é Deus que vai continuar em nome de Jesus. Aqui Paulo adverte: seja transformado. O texto traduzido pela palavra transformar também é o mesmo significado da palavra transfigurar, usado em Mateus 17:2 ou em Marcos 9, também 2. Porque transfigurar é uma mudança completa, de um ser para outro. Porém, antes de Paulo exaltar os cristãos para essa transformação, ele faz um alerta dizendo que não devemos nos conformar com este mundo. Isso significa que não devemos nos moldar ou adaptar nossa vida em nossa conduta de acordo com os conselhos que o mundo apresenta. Não, mas eu não faço isso. Eu já estou há tanto tempo na caminhada. Imagina que eu vou pegar algo do mundo e trazer para a minha vida. Né? Realmente. E eu até acredito que você não faça isso. Mas eu acredito que você não está impune de cair nessa contradição, de cair nesse lema, de começar a pegar coisa lá do mundo e trazer para a sua vida. Não, pastor, você está doido. Pastor, que é isso? Sou mulher de oração, sou um homem de oração. Eu tenho buscado, eu tenho entendido que a palavra me diz, que me ensina, que me direciona. Amém por tudo isso. Mas ainda assim, cuidado. Cuidado, porque o inimigo, ele está ao nosso redor. E ele anda bravo. Ultimamente ele anda bravo. Ele anda bravo porque ele sabe que tem pessoas que estão na presença, mas está fraco. Tem pessoas que estão na presença, mas qualquer hora ele pode tragar. E ele já é mestre em não desistir de mim e de você. Ele já é mestre e ele sabe. Ele sabe o que ele pode lançar sobre nós, para que encha nossos olhos. Para que encha nossos olhos.
e entre nos nossos corações e queira abraçar aquilo que é tão mundano, aquilo que não edifica e não faz a vontade do Pai. Eu já vivi tantas coisas nesse mundo, que se eu fosse contar, eu passaria acho que um dia, 2, 3. Já na presença de Deus, ainda antes de ser cristão, como eu já vivi coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, coisas más, como eu já vivi. Mas uma coisa eu aprendi, em toda essa vivência, que para mim cair, tomar um tombo, eu não preciso estar longe ou perto de Deus. Quando eu caio, é porque eu deixei o Senhor sair de perto de mim. E aí eu prossegui naquele propósito que eu já tinha lá atrás, que eu era o cara, que eu sou o cara, que eu posso, que eu faço e que nada vai me impedir. Eu sou aquele cara que imaginava de uma forma que Deus, Ele cura, Deus, Ele sara, Deus, Ele restaura, Deus, Ele purifica, Deus, Ele liberta. Eu sabia de tudo isso. Mas eu também sabia que o meu orgulho ele era tão grande, o meu achismo e o meu querer, que eu poderia cair a qualquer momento. Então não se glorifique, não se glorie porque você tem buscado, porque você tem orado, porque você está na presença de Deus. Porque um dia, em algum momento, você pode cair. Você pode cair sim, né? Mas o cair, na minha concepção, não é o pior. O pior é quando você cai. E lá na sarjeta. Mas você ainda está com um orgulho tão grande. E dizer, que isso, que caí, eu estou de pé. E aí você fica no meio dos irmãos, sendo pedra de tropeço. Quando eu caio, que eu dou um passo para trás, eu reconheço, eu retrocedo e falo, Senhor, me perdoa, me ajuda, Deus, eu quero ser erguido de novo. Estou dizendo, Senhor, eu caí, mas a minha dependência continua em Ti. Ei, Senhor, eu já entendi que eu não consigo viver sem o Senhor. Me perdoa, foi um deslize. Sei lá, Satanás, ele foi astuto. Mas eu estou compreendendo. Estou abrindo o meu coração diante de um Deus que pode me libertar. Que pode me perdoar, me salvar, me restaurar e trazer para o lugar da onde eu não deveria ter saído. Ser cristão não nos livra das coisas mal que existem no mundo. Ser cristão não nos deixa impune de nada. A única coisa que nós podemos ter a convicção é que o Senhor, Ele é presente na minha e na sua vida. E sem a permissão dEle, nada irá acontecer. Essa certeza, essa convicção eu sei. Mas eu salgo ali no portão, me acontece alguma coisa, porque o cara acabou de pregar e está ali. E aconteceu. Mas ele saiu daqui, ele pregou, o Senhor não estava ali com ele. Sim, o Senhor está todo o tempo com a gente. Mas às vezes eu quero dar lugar. E quando eu dou lugar para outras coisas, o Senhor, eu expulso ele de perto. Mas aqui na Baluarte não tem pessoas que fazem isso, não tem pessoas que vivem isso. Aqui na Baluarte são crentes cheios do Senhor, cheios do poder do Espírito. São pessoas a qual têm aprendido, são pessoas que têm sido ministradas, são pessoas que a glória de Deus ela pode enxergar na conduta, no falar, no orar, no conversar. Nós possamos enxergar o poder de Deus através
do Ministério Baluarte. Sim ou não, irmão? Podemos enxergar a glória do Senhor, que sempre está nesse lugar. Nunca sai daqui. Nunca. Você sai, você vai embora, mas a glória, o poder do Senhor sempre está aqui nesse lugar. Porque eu e você, quando viemos aqui cultuar, nós viemos para glorificar o nome dele. O Espírito Santo só pode transformar uma pessoa quando ele se esvazia dos pensamentos e desejos, paixões carnais. Possa ter a sua mente com os pensamentos de Deus. A sua palavra somente assim pode haver uma transformação de dentro para fora. Aleluia. Eu lembro que eu morava com a minha tia, que está chegando agora, vem passear aí. E lá todo mundo era cristão e eu não era. Eu era do mundão, tomava umas cachaçinhas, gostava da bichinha. Por sinal. E aí chegava o domingo, culto. Eu morava com ela, né? Ela me convidava e eu ia, né? É o mínimo que eu posso fazer. Aí eu chegava lá, era uma soneira, rapaz, mas era um sono. Eu estava na igreja, sentava, o sono batia. Quando terminava, eu acordava. Aí meu tio, né, cara? Um tio lindo, mas aí chegava. Eita, meu filho, foi bom o culto, né? Eu digo, foi uma vez. Mas, meus irmãos, por que eu ia ao culto? Eu sabia que lá não era o lugar para mim ainda. Sabia, cara, porque eu ia lá, eu tomava uma, duas às vezes e ia pro culto. Barfim de cana, sabe? Mas eu ia para agradar meu tio e a minha tia. Eu ia para deixar eles felizes, porque eles ficavam tão felizes, tadinho. Nossa, eita, Zé Milton foi o culto no domingo, foi com a gente, saía contando para os amigos. E eu cá comigo, meu Deus, nem sabe, cara, que eu vivi. Nem sabe que um dia eu quebrei umas duas, né? Mas eu ia. Mas eu ia para engrandecer, não o nome do Senhor Jesus. Até porque eu não conhecia, eu conhecia só de ouvir falar. Mas eu ia para engrandecer o nome deles. Eu sabia a felicidade, a alegria que eles ficavam quando eu estava ali. Entendeu? Meu filho, devocional, no domingo de manhã, vai lá abrir a igreja, ela vou, tio, pode deixar que eu vou lá. Eu ia lá abrir a igreja, as crianças entravam, né? O devocional lá, aquele estudo, daqui a pouco, tio, eu tenho que ir ali. Falei, sumiu. Chegava, e aí, meu filho, tudo certo, vai ao culto, eu vou. Eu ia ao culto. Mas aí, numa dessas idas e vindas, o Senhor me pega. O Senhor me pega. E quando ele pega mesmo. Não adianta. Ele pode ir levando devagarzinho ali, botando no corredor, vai levando no corredor largo e vai, chega a hora que ele põe no estreito. Ei Deus, mas não é agora. É agora. Não, Senhor, não. É agora. É agora. Eu e essa daí orando para não ir para o encontro, e eu aqui decidindo, e ela, se ele for, vou. Se não for, não vou. Porque ele é meu marido. Doida para não ir. Essa é a verdade, né? Aí meu tio 2 horas nos meus ouvidos ali, ó. Não, meu filho, é assim, tio, mas a minha mãe veio, não, meu filho, mas vai dar certo. Pode deixar que eu preparo tudo. E aí a gente foi. E ali, o Senhor falou, ei, tu pode ter demorado de chegar aqui. Mas aqui, você não vai sair do mesmo jeito. E lá naquele lugar, cheio de gente, o povo pulava, o povo gritava, eu digo, eita, povo louco. Acostumado com o mundo, né, meu irmão? Entendeu? Aí você chega lá, aqueles irmãos lá, tudo pulando e gritando, e pai, tão louco, tão doido. E eu com 2 celulares, eu tinha um celular e um Nextel, e o bicho bipava, e o bicho colava e chamava, e eu ali no meio, né, sem entender. E ela lá, no encontro das mulheres, eita, quando chegar aquele momento, né? O meu marido vai vir, nós vamos embora. E aí chega, né, aquele momento, né? E pá. E eu fiquei ali meio chateado, né? Mas, meu irmão, quando o Senhor chama, quando Ele ordena, quando Ele determina, pode acontecer muitas coisas. Muitas coisas.
pode acontecer no seu interior, te convidando para desistir. Mas quando o Senhor declara, Ele fala: é agora. Não tem como fugir. Não tem como retroceder. Por quê? Porque não sou eu que estou dizendo. Quem selou é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que fala: é agora. E se é agora, vai acontecer. Porque quando Ele ordena, nada foge do controle. E aí eu saí dali no domingo, dentro de uma escola, quebrado, arrebentado mesmo. Quando eu saí no portão que eu olhei, porque lá dentro é tudo redondo, né, meu irmão? Imagina 3 dias na presença, né, meu irmão? Ministração. E tudo redondinho lá dentro. Quando eu botei o pé no portão, que eu olhei para fora, eu falei: uau, meu Deus, e agora? Que tá tão bom, como é que eu vou continuar aqui nesse mundão? Porque vocês saem fora e você já começa a ver, né? As ciladas de diabo para tudo que é lugar, e é seta dali, seta da colar. Espírito Santo bem baixinho, antes de eu botar o pé da rua: ei, deixa eu te falar algo. Esse mundo aí, ó, que você está vendo, vai, ele continua. É você que não faz mais parte dele. Ei, você não faz mais parte desse mundo. Você entrou, aqui você foi curado, remido, libertado, salvo com o meu poder. E daqui para diante, você vai permanecer nesse mundo. Mas você não faz mais parte dele. E é nessas horas que eu e você, como cristãos sérvios, começamos a ser referência e diferença nesse mundo a qual já és do mal. É quando você vai em alguns lugares que está cheio de Satanás lá, e você, se as pessoas falam assim: o cara veio aqui, o cara não se misturou com nada. Não, claro que não. Porque eu tenho um Senhor que me libertou, me curou, me salvou e está comigo todo o tempo. Comigo e com você. Amém? Amém. Estou indo para o final. Deixa a luz brilhar. Deixa a glória de Deus resplandecer na tua vida. Você tem ela. Você tem o poder de Deus. Ele já declarou que você tem poder para tantas coisas. Então deixa ela te encher de uma forma sobrenatural. Use para ti. Onde você chegar, onde você estiver, que você faça, para que o nome dele seja louvado e engrandecido. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. O brilho do cristão cheio de Deus glorifica-se a ele. A boas obras confirma a nossa fé, o testemunho para alcançar a vida. O nome do Senhor Jesus a ser glorificado. Deus quer usar cada um de nós como instrumento de transformação, em nome de Jesus. Mas Deus, Ele não quer usar só aqui na igreja. Deus quer usar aí fora. Deus quer usar aí, na tua rua. Aquele vizinho chato. Você põe um louvor, o cara começa a xingar, sabe? Põe um louvor bem pentecostal, o cara começa a xingar, põe uma música do mundo. É esse cara. É esse cara que Deus vai lá, fala de mim para ele. Que ele faz isso porque ele não me conhece. A partir do momento que ele me conhecer, ele vai obedecer. A partir do momento que ele me conhecer através da tua vida, ele vai se curvar diante de mim. Porque ninguém resiste ao meu poder. Ninguém resiste àquilo que eu declarar. Filipenses 2,15, Isaías 61. Deus está chamando uma igreja para sair da acomodação. O sal precisa temperar. Amém? Amém.
O sal precisa temperar. E se você é sal da terra, você precisa se levantar. Você precisa sair salgando aí essa nação. Você precisa sair salgando essa nação com esse sal que está inserido em ti, em nome de Jesus. A luz precisa brilhar. Brilhar. A luz, ela precisa brilhar. O Espírito Santo quer e está renovando uma igreja para impactar essa geração de Juazeiro, Crato, Barbalha, Ceará e todo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala também que nós somos luz do mundo. E se nós somos luz do mundo, não se pode criar uma lâmpada para pôr debaixo da cadeira, né? Ali, ó, debaixo da mesa. Porque ela não vai clarear nada, sim ou não? Então, se eu e você somos luz, nós temos que estar, olha lá, olha como está essa luz lá. Para que ela clareie, ela tem que estar sobre. Então, que nós temos que estar no alto, para que possa clarear em toda a nação. Então, quando você chega, que a treva está lá, a escuridão, como eu já cheguei em alguns lugares, que a luz chega, aí tem que brilhar. Tem que brilhar através da minha vida, não, através do poder de Deus que eu carrego, o poder de Deus que me conduz, o poder de Deus que está em mim e em você. Jesus não disse que devemos tentar ser sal e luz. Ele não fala isso, ó. Não devemos tentar ser sal e luz. Ele declarou: vós sois sal e luz da terra. Portanto, vivamos de modo que a nossa vida preserve a verdade, ilumine os perdidos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu já cheguei em um lugar que tinha algumas pessoas, isso não foi aqui em Juazeiro, foi em São Paulo, e quando eu cheguei naquele lugar, eu senti assim a glória de Deus. E pessoas que não eram cristãos. Eu não estou nessa pegada toda, mas não estou nessa pegada toda de entrar aqui. Mas enfim, enquanto eu entrei, eu vi, senti a glória de Deus assim, parece que minava assim nas paredes, parece que suava assim nas paredes. E eu comecei a me perguntar: Senhor, o que está acontecendo nesse lugar? São pessoas incrédulas, pessoas que não te conhecem, se conhecem é de ouvir falar. O que está acontecendo? O Senhor fala para mim: ei, quando você chegou, eu já estava aí. E essa glória sou eu que estou resplandecendo nesse lugar. Mas você que me conhece, você que sabe quem eu sou, começa a profetizar, começa a orar, começa a clamar nesse lugar, mesmo que você não conheça. Se você tem vergonha de me apresentar, ore em silêncio, mas ore. E eu ali comecei a orar devagarzinho. Porque é ruim, né, meu irmão? Você orar no meio de só tem pessoa incrédula, maçom, um monte de religião junto. É um desafio, sim ou não? É um desafio você se levantar diante de uma nação dessa. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu orei ali em silêncio, fiz o que o Senhor me mandou, devia ter orado gritando, mas tem hora que você tem que ter entendimento e discernimento. Tem hora que você precisa respeitar algumas pessoas da terra, algumas autoridades. Obviamente que o nosso maior respeito está em Cristo, porque Ele é a maior autoridade da nossa vida. Mas precisamos também respeitar as pessoas, as leis, né? Precisamos andar como as leis determinam. Não teremos que fazer o que elas querem do jeito que elas querem. Mas precisamos respeitar, porque elas foram criadas e geradas. É para que tenha respeito e seja cumprido. Em nome de Jesus.
O Espírito Santo renova. Você quer chamar o louvor? Glória a Deus. Eu talvez se eu lançasse uma pergunta aqui. Ou disse para que a igreja entrasse no compromisso talvez fosse tão difícil o nosso primeiro olhar, o nosso primeiro pensamento, nas possibilidades que poderia vir a acontecer. Mas eu quero lançar a meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui, aqueles que ouvem em casa, para que nós possamos, em nome de Jesus, trazermos uma vida, cada um. Sei lá, o seu vizinho, seu amigo, seu tio, seu pai, seu primo, aquele cara lá que não gosta de você. A palavra de Deus fala que você tem que amar. Entendeu? Mas que você consiga, através da sua vida, através do Senhor que é conosco, trazemos uma vida para que possamos estar junto aqui, Ministério Baluarte, congregando, orando, clamando. Aleluia. Não se preocupe não se ela vai ficar ou não, porque o trazer, o levantar, o convidar pode ser seu, mas o tratar, o manifestar, o que vai acontecer é do Senhor. E ela pode vir aqui numa novidade, eu querer olhar e chegar aqui e dizer: Santo Deus, espera, como me pegou. E aí ela nunca mais sai. Se ela sai daqui, ela vai sair para ganhar vida. Então vamos entrar nesse propósito. Sei lá, 30 dias, jejum, oração, Meu Deus. para que uma vida possa estar aqui, glorificando o nome do Senhor através da tua vida. Amém? Amém. Eu vou entrar nesse propósito. Creio. Eu vou entrar. Quem está comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Convide. Meu irmão, tem tanta gente na nossa rua. Tanta gente. Por onde nós passamos. Não precisa morar aqui não. Esse dia eu estou os 3 aí. Aí você fala: acho que eu vou lá domingo. Eu digo: ali, meu irmão, eu já te levei. Agora você já sabe o caminho. Mas se quiser vir, conta comigo. Eu dou uma carona. Entendeu? Então, é difícil, é complicado, sim, ao nosso olhar humano. Né, Jéssica? Não é? Mas quando nós pensamos no poder que o Senhor tem, e no poder da tua oração, que pode parar ele e falar: ei, vai agora, já estou mandando. Nós vamos começar a entender que é fácil. Que é fácil. Tudo que se resume em complicação e difícil, quando o Senhor entra no meio, se transforma em nada. Porque Ele pode, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, igreja, por favor. Esse louvor ministrar na sua vida. Ore, clame, entregue ao Senhor. Esse momento aí é o momento de você e Deus. Você e Ele. E já comece a pôr em oração as pessoas que você vai convidar. As pessoas que você imaginou aí na hora que foi lançado o propósito. Que você trazer nesse lugar. Já comece a orar, já comece a entregar, já comece a ministrar na vida dela. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus renove o fervor. Para que cada crente seja sal, que preserve a luz que ilumine até a volta de Cristo, em nome de Jesus.
Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós engrandecemos somente a Ti, Deus. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, mas precisamos praticarmos, Deus. Nos ajuda, Senhor,